Seja bem-vindo à casa do Pai. Não tem melhor maneira de começarmos a semana do que buscando estarmos num contato mais próximo com Ele. Que Deus possa nos guiar, nos dirigir nessa semana. Vamos falar com Ele, sentados mesmo como estamos. Oremos. Pai amado, aqui estamos, Senhor. Somos Teus filhos, reconhecemos a nossa dependência de Ti. O Senhor é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso mantenedor. O Senhor é tudo, Pai. E nós aqui estamos reconhecendo a necessidade que temos de estar próximos de Ti. Suplicamos a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Suplicamos que, apesar das nossas falhas, o Teu Santo Espírito possa nos conduzir pelos caminhos que o Senhor tem preparado para cada um dos Teus filhos. E que, acima de tudo, nós possamos estar preparados para a volta de Cristo. E agora, Senhor, ao iniciar o culto de adoração, nós imploramos a presença e a direção do Teu Santo Espírito. E que tudo que aqui for feito seja para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos iniciar nosso culto ouvindo as notícias da nossa igreja. Logo em seguida, vamos louvar ao nosso Deus. Olá, esse é o momento de informação sobre as programações da igreja, então fique atento. Aos domingos a igreja oferece um seminário de estudos da Bíblia com temática familiar. O curso Família Radiante ocorre todo domingo, 6 da tarde, aqui na igreja. A série de estudos sobre o Apocalipse continua toda quarta-feira, 7h30 da noite, com o pastor Arilton Oliveira. Participe e traga a sua família. O período de nosso projeto de recolta chegou ao fim. Se você ainda não entregou sua arrecadação, já pode fazer isso. Entregue para a Onaira, diretora do Departamento de Ação Social, ou para os diáconos, anciãos ou equipe da tesouraria. Nossa igreja tem em funcionamento o Grupo Amigos da Balança, uma oportunidade de você aprender a cuidar da saúde e da alimentação. O grupo se encontra aqui mesmo, toda segunda-feira, 7 da noite. Separe na sua agenda o período de 3 a 5 de outubro para uma programação especial sobre culinária saudável. Traremos mais informações em breve. E é na sexta-feira que tem mais um encontro da Sexta Jovem, 7h30 da noite. A comissão da igreja tem reunião dia 10, 7 da noite. Se você faz parte, precisa comparecer. E se você faz parte do grupo escolhido na semana passada para formar a chamada Grande Comissão, deve estar em uma reunião marcada para o dia 11 de outubro, 3 da tarde aqui na igreja. Anote e não se esqueça, esse grupo vai indicar a comissão que deverá escolher nomes para os cargos da igreja para 2015. E na última semana de novembro teremos nosso programa de reencontro, um momento especial para reencontrarmos nossos amigos desta igreja. Se você preferir, pode fazer o depósito identificado de suas ofertas e dízimos direto na conta corrente da igreja. Não se esqueça de colocar o recibo da transferência ou do depósito identificado no envelope e entregar no momento em que os diáconos recolhem as ofertas. Colabore com a ação social da igreja. Você pode doar arroz para ajudar no amparo de famílias da região. Para anunciar no Boletim América, envie e-mail para boletimamerica@gmail.com, mas tem que ser até quarta-feira, 9 da noite. Curta nossa página em facebook.com/Adventistas Jardim América e visite nossa página na internet iasdjardimamerica.com.br. Nossos cultos são transmitidos ao vivo nesse site. E todos os cultos ficam armazenados em nosso canal no youtube.com/IASDJardimAmérica. Obrigado pela sua atenção. Saudamos a todos nesta noite. Louvado seja o nosso grande Deus, porque você veio até aqui. Pode ter a certeza de que os anjos estão aguardando para unir a nós nestes louvores que vamos apresentar agora. Que nesta noite, a bênção especial foi reservada para você. Que você possa receber a bênção do Senhor. Porque
Só pela graça de Cristo, conforme a sua infinita graça, é que nos encontramos aqui nesta noite. Vamos louvá-lo de todo o nosso coração. 192 é o hino que vamos louvar a Deus neste instante. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Louvado seja o nosso maravilhoso Deus, amigo muito precioso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. 106 é o hino que vamos cantar nesse instante. Vamos ficar todos em pé, por gentileza. Amigo muito precioso, eu tenho em meu Jesus. Envolve-me seu doce amor, meus pés no bem conduz. Sem ele aqui não posso andar até chegar ao céu. Assim andamos juntos, Jesus e eu. Por vezes sou tentado nas lutas e na dor, então Jesus me mostra a mão ferida por amor. De seu amor a prova deu, por mim na cruz morreu, e juntos nós andamos, Jesus e eu conto-lhe tristezas e todo o meu prazer. Em seu amor encontro paz e forças pra viver. Enquanto sigo rumo ao lar, irei ao lado seu, pois juntos nós andamos, Jesus e eu. Hoje
durante o dia, teve uma manifestação com cerca de 200 pessoas na Avenida Paulista. 200 pessoas que não queriam mostrar o rosto, porque estavam fazendo uma manifestação a favor do aborto. E uma mesma foi feita no Rio de Janeiro, com esse número tão inexpressivo de pessoas. Fico chocado com a coragem dessas pessoas de irem no meio da rua defender a morte e não a vida. Sinto não somente que Jesus vai voltar, mas que muitos estão precisando desesperadamente dele. Por isso eu quero convidar você agora para que, ajoelhados, nós busquemos a esse Deus. Senhor Deus, estamos aqui numa situação bem confortável. Mas só o Senhor é que sabe das angústias que estão dentro do coração de cada um aqui. Pode ser que o nosso rosto não expresse nada, mas a alma está gritando por socorro a Deus. Quantos pais estão aqui neste lugar, clamando para que o teu Espírito continue falando aos filhos, mas que eles ouçam o que o teu Espírito fala. Quantas mães, ó Deus, estão aqui rogando, ó Pai, a libertação de seus tão amados filhinhos. Ó Deus querido, queremos rogar que o teu Espírito se aproxime das crianças desta igreja, pois elas não sabem a dimensão da preciosidade desse tempo que o Senhor dá a elas para ouvirem a sua palavra. E às vezes se dispersam um pouco, mas que o teu Espírito dê a elas a reverência necessária para ter sede da sua palavra. E que aqueles que já cresceram um pouquinho, meu Deus, que possam se desligar de todas as preocupações lá fora e se concentrar na sua palavra nesta noite. Porque cremos que o Senhor usa pessoas para falar conosco. E hoje o Senhor vai usar o irmão Tito, ele que é muito conhecido pelo Na Mira da Verdade. Mas nós, ó Deus, queremos conhecer o Jesus dele, para que esse Jesus certamente mude a nossa vida e nos faça entender as respostas e esclarecer as perguntas que nós estamos carregando hoje. É o que nós rogamos, ó Deus, agradecidos pela bênção de ter um coral da igreja entre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Olá, boa noite. Diferente de quarta-feira, não vou fazer aquela bagunça que eu faço aqui não, tá? Hoje agora eu vou ter que ficar mais sério aqui, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui. Esse negócio de brincadeira faz parte da minha vida, eu sou assim mesmo. Todo mundo já me conhece assim. É um prazer muito grande estar aqui. Como é que vocês estão? Como é que passaram o domingo, começando a semana? Todo mundo bem? Tem que começar animado, né? Vamos começar bem a semana. É um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que dos 9 anos que eu moro aqui em Jacareí, deve ser... acho que é a segunda vez que eu assumo o púlpito aqui para falar diretamente como um pregador. É um privilégio. Por onde eu tenho andado, eu tenho a preocupação de falar, de alertar a nossa igreja do tempo em que vivemos. Como é gostoso o privilégio que nós temos aqui nas quartas-feiras, junto com o pastor Arilton, de poder estudar as profecias e nos firmar e entender o momento que nós estamos vivendo, não é? E eu costumo dizer que, não só costumo dizer, como isso é uma verdade, a gente estuda o passado, as histórias da Bíblia no passado, para poder entender o futuro e o tempo em que nós estamos vivendo também, não é? E é muito bom ter o privilégio de estudar a palavra mais uma vez aqui com vocês. A meditação que eu quero trazer para todos nós hoje é sobre a história do mundo. A gente vai notar que Deus interviu diretamente 2 vezes na história do nosso planeta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no primeiro texto que nós vamos ler, em Gênesis, no capítulo 6. Capítulo 6, eu vou ler aqui. Vou ler o versinho 5, depois eu vou ler o 11. Vamos dar uma ideia do que estava acontecendo no nosso planeta. No versículo 5 diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Aí o verso 11 diz o seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Esse texto aqui, a gente vai começar a ver que ele está falando dos dias de Noé. A história é muito conhecida das nossas crianças, da arca de Noé e tudo mais. Mas eu queria apresentar para os irmãos, apresentar para a gente um contexto de como estava vivendo o planeta Terra. Nesse período que Deus se irou com o povo, com o ser humano, o planeta Terra estava debaixo de 2 maldições. A primeira, a transgressão de Eva e Adão, o pecado. A segunda maldição, o homicídio causado por Caim no seu irmão. Mas a terra ainda estava poucas gerações do Éden, da árvore da vida. Os seres humanos eram criaturas de tamanha inteligência, de tamanha formosura. O mundo em que viviam era um lugar maravilhoso. Imaginem vocês, nunca havia chovido. Tudo era perfeito, as estações eram perfeitas. Os campos verdejantes, não como fala lá o salmista, mas muito mais. Eram perfeitos, os bosques maravilhosos. Diz a senhora White que as colinas eram repletas de árvores frondosas, gigantescas e frutíferas, de todas as espécies de frutas. Uma planície cheia de animais belos que conviviam com o ser humano. Mas a gente percebe que o ser humano começou a se afastar de Deus mais e mais. Imaginem vocês, estavam ainda poucas gerações de Adão e Eva. Tá certo que o homem naquela época vivia centenas de anos. Matusalém viveu 969 anos e estava um pouquinho antes de Noé.
Noé, com 500 anos, teve os seus filhos. O ser humano vivia muito, mas eram poucas as gerações de Adão e Eva. E o homem, de tamanha inteligência, começou a adorar os seus próprios feitos. Começou a adorar a natureza e não o Criador da natureza. No Espírito de Profecia, no Patriarcas e Profetas, eu pesquisei um pouquinho sobre essa história do dilúvio, e a gente começa a perceber que o ser humano naquela época, tamanha sua inteligência, a sua habilidade em arquitetar, já naquela época construíam palácios belíssimos para se vangloriar. Naquela época, a poligamia logo se alastrou, exatamente indo contra o que Deus havia apresentado para a felicidade do ser humano, que tivesse apenas uma mulher. E naquela época, a força predominava. As posses, as vontades, os prazeres carnais eram completamente amplificados, podemos dizer. Para você ter uma mulher, você teria que ganhar na força. Não importa se um homem gostasse de uma mulher, ele ia vencer pela força. E assim muitas outras coisas começaram a se degradar. O ser humano começou a se afastar cada vez mais de Deus, a ponto de tirar Deus do seu pensamento. E agora então Deus, nesse momento, parece que se arrepende de ter criado o ser humano. E muitas vezes a gente não consegue entender como que Deus se arrependeu. Noé, então, agora nesse contexto, é alguém preparado por Deus para dar um alerta à humanidade. O mundo iria ter um grande dilúvio, iria exterminar aqueles que não reconhecessem Deus como Criador. Agora imaginem vocês, por milênios ou centenas de anos, jamais havia chovido. A terra era regada ou por um orvalho ou por um sereno. As estações eram perfeitas, aconteciam tudo exatamente na sua data, no seu momento certo, e tudo era muito maravilhoso, tudo era muito lindo, tudo era muito perfeito. A despeito da distância do ser humano de Deus, a terra ainda desfrutava de beleza incomparável, que nós não conseguimos imaginar. Para vocês terem uma ideia, as árvores eram formosas, as suas madeiras eram perfeitas, a ponto de ser tão firmes como rochas. Tudo era muito perfeito, tudo era muito belo. Então o Senhor agora diz que o mundo vai acabar em água. E Ele dá a arquitetura de um barco para que Noé fizesse. E Noé começa a construir esse barco, uma coisa absurda para aquele tempo. E isso foi motivo de muita zombaria. Todos começaram a ridicularizar o que aquele homem estava fazendo. E durante 120 anos, este homem começou a dizer para o povo: arrependam-se dos seus pecados. O mundo vai acabar em águas. Mas como vai acabar em água? Os mais intelectuais, os mais inteligentes, os mais dotados da época achavam isso ridículo, porque isso jamais poderia acontecer. Jamais poderia acontecer. E Noé insistentemente começa a anunciar: arrependam dos seus pecados. Deus prepara esse homem, Deus prepara essa sua família para dar um alerta ao povo, para que voltasse a reconhecer Deus o Pai como seu Criador. Durante 120 anos ele começa a construir. Eu fico imaginando a dificuldade que ele e seus filhos tiveram para construir o grande barco. Imagine a madeira dura como rocha. Por isso que levou 120 anos para construir. Imagina a dificuldade. Tudo era muito
perfeito, difícil, a despeito da sua força, a despeito de todo. O ser humano era maior, era gigantes. A Bíblia fala que eram gigantes dotados de inteligência absurda, e ele demorou para construir esse barco, até que um dia, embora zombado, embora ridicularizado, algo começa a acontecer de estranho. Animais, aves por todo lado começam a se juntar e começam a se organizar para entrar naquele grande barco. Os seres humanos olhando aquilo, aqueles homens em orgias, aqueles homens em bel prazer, começam a perceber que os animais estão se organizando e começam a entrar ordenadamente na arca. Mas ainda assim eles não estão entendendo muito bem, mas não acredita que nada vai acontecer. Olhando por fora, se acomodam, continuam em suas bebedices, continuam em sua vida promíscua, continuam em sua vida ridicularizando Deus. E os animais entram naquele dia, e Noé e sua família entram no barco. E de repente, uma luz, como muitos relâmpagos, a luz de um anjo vem e fecha a porta daquela arca. As pessoas admiradas, olhando, não entendendo. Só que passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 4 dias, 5 dias, 6, 7 dias, e nada aconteceu. Começam a zombar, começam a atacar pedras no grande barco, continuam ridicularizando aquela situação. Olha o louco aí onde está, olha o louco. Mas no 8º dia, nuvens gigantescas fecham o céu, gotas enormes começam a cair, os rios começam a jorrar, explosões de pedras são lançadas por todo lado, onde a água começa a levantar, e o ser humano começa a se desesperar. Começam a ficar loucos querendo entrar no barco, porque jamais havia visto água caindo do céu. Nuvens são derramadas, jorrando águas, e as pessoas desesperadas. Mas agora não tem mais o que fazer, não conseguem entrar, começam a grudar nas madeiras da árvore, da arca, começam a se agarrar, e o barco começa a flutuar com a água inundando. Mães desesperadas pegam seus filhos, amarram nos lombos de animais, espertos para que eles possam fugir, ir para o alto das montanhas, mas ninguém consegue fugir da fúria de Deus. Homens sobem em árvores enormes, com o intuito de ser salvos, mas não há como ser salvos. As árvores são arrancadas, a fúria de Deus está agora no planeta. A porta do barco se fechou e ninguém mais pôde entrar. Deus interviu na terra e acabou com a humanidade. Mas ele teve um povo que anunciou que isso ia acontecer. Muitos tiveram oportunidade de aceitar, muitos, mas não aceitaram, desprezaram. A próxima intervenção divina aconteceu. Abra comigo Lucas, no Novo Testamento agora, no verso 3. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro a Mateus. Mateus capítulo 3. Logo no começo do capítulo. Mateus capítulo 3. Diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Depois a gente indo para Lucas, no capítulo 3. Lucas capítulo 3, o verso 3. Também diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. O povo de Deus, o povo judeu, estava separado, estava em um distanciamento de Deus por muitos anos, e por isso eles estavam escravos de um povo pagão. Por 400 anos Deus não interviu diretamente com o seu povo. Se a gente perceber ali no último livro da Bíblia até o Novo Testamento, existe um espaço de 400 anos onde Deus não se manifestou através de profetas. O povo estava longe de Deus, procurando estar com Deus, mas estava longe de Deus. E agora Deus suscita mais um para anunciar que algo diferente vai acontecer. O Messias iria chegar, o filho da promessa, que o seu povo sabia, conhecia, estudou, aceitou e esperou, mas que nesse momento ninguém estava entendendo o que esse homem, João Batista, estava falando. É interessante que o Espírito de Profecia também nos dá um esclarecimento maior de como vivia João Batista, do que ele estava fazendo. No Desejado de Todas as Nações, no capítulo 10, diz algo assim: ao tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor do luxo e da ostentação se havia alastrado. Parece que é alguma coisa parecida lá com o povo antediluviano? Não parece que é mais ou menos a mesma coisa? A história parece que se repete. Os prazeres sensuais, banquetes e bebidas estavam causando moléstia e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais e insensibilizando ao pecado. João devia assumir a posição de reformador. Por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, devia constituir uma repreensão para a sua época. Parece que a história vai se repetindo. Deus de novo chamando o povo, fazendo com que o povo entenda que algo está para acontecer, que Ele quer o seu povo perto dele, reconhecendo a sua soberania. O Messias que Ele havia prometido ia chegar, e o povo dele, o povo escolhido, estava disperso, não entendia o que estava acontecendo, estava envolvido em práticas mundanas e não estavam aceitando o que João Batista estava falando. Ainda no Desejado, no capítulo 14, diz o seguinte: a pregação de João exercera tão profunda influência sobre o povo que chamara a atenção das autoridades religiosas. As autoridades religiosas daquela época do povo de Deus eram os principais, eram os governantes do tempo. O perigo de uma insurreição fez com que todo ajuntamento popular fosse considerado com suspeita por parte dos romanos, e tudo que indicasse um levante do povo despertava os temores dos governadores judeus. João Batista estava pregando e falando abertamente, a despeito do que os sacerdotes, do que os fariseus e os saduceus diziam. Ele estava indo contra, dizia: raça de víboras, vocês que não pregam a verdade. E ele sim, pregando: arrependei-vos e convertei-vos. E chegou o momento em que Jesus foi batizado, começou o seu ministério, e muitos não aceitaram. O seu povo o rejeitou,
o seu povo o crucificou. Pela segunda vez, Deus intervém drasticamente na história da humanidade, colocando alguém para anunciar o que vai acontecer. Noé e sua família, por 120 anos, anunciou que era para o povo voltar às suas origens, reconhecer Deus como Criador. João Batista, os discípulos anunciaram a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus, e o seu povo o rejeitou. Eles tiveram chance de ser raça escolhida de Deus até o apedrejamento de Estevão. Ali, o povo judeu deixou de ser o povo escolhido. Agora, meus irmãos, vai acontecer uma nova intervenção do céu na terra. E nós sabemos. Só que essa vai ser definitiva. Mais uma vez, Deus vai intervir no planeta Terra e na humanidade. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo mais conhecido dos dias em que vivemos, que é 24. Mateus 24. Os versos 36 até o 39 diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esse é um alerta para a gente, meus irmãos. Em toda a história, Deus sempre preparou alguém para avisar o que ia acontecer. E hoje não é diferente. Hoje, Deus tem um povo remanescente, que guardam os seus mandamentos, creem em seu Filho Jesus, e que está anunciando que Ele vai voltar. Mas o mundo em que vivemos parece de novo que a história está se repetindo. O povo antediluviano era um povo completamente perdido. O mundo que a gente vive hoje está completamente perdido. Se você fica abismado com um grupo que sai anunciando, ou pregando, ou apoiando o aborto, imagina o que está acontecendo aí nesse mundo. Nas redes sociais a gente não cansa, ou cansa de ver vídeos de coisas absurdas. Esse dia eu estava vendo o meu Facebook, e não sei por que as pessoas colocam isso, mas mandaram um videozinho lá, onde colocaram acho que 3 gatinhos dentro de um tambor, jogaram álcool e botaram fogo e ficaram ali vendo aquilo. Não sei por que eles mandam aquilo. A gente vê a internet hoje, tanto pode ser para o bem como para o mal. A gente vê vídeos de pessoas sendo assassinadas a sangue frio. A gente percebe coisas absurdas, filhos batendo nos pais. Eu vi um vídeo de uma criança de 9 anos, não sei quantos viram isso, também no Facebook, batendo no rosto da mãe, argumentando alguma coisa com ela e sentando a mão no rosto dela. Onde é que está o nosso mundo?
mais um pouco nós já vamos estar piores do que o povo de Sodoma e Gomorra. Se já não estamos, será que existe salvação para esse mundo? Existe. Existe para aqueles que querem. E Deus de novo institui alguém para dar o alerta. Esse alguém faz parte de um povo remanescente. Essa igreja é considerada de um povo remanescente. Você crê nisso? Você crê que você faz parte de um povo remanescente? Se você não crê perfeitamente nisso, entenda que o que é pregado nesta igreja, o que é anunciado nesta igreja, o que é apresentado nesta igreja é uma ordem de Deus. E é sim um povo remanescente. Nós somos privilegiados porque temos a oportunidade, temos as condições, fomos escolhidos para pregar que Jesus vai voltar. Só que eu tenho que estar preparado, porque o povo de Deus também tinha o conhecimento, mas rejeitou o Filho do Homem. Você é considerado o povo remanescente, aquele que foi escolhido para pregar que Jesus vai voltar a essa terra de novo. E olha, nós somos agraciados com tantas coisas. Essa igreja, ela nos dá tantas oportunidades, ela nos dá mecanismos para que a gente possa cada vez mais se aperfeiçoar no ensino para você dar às outras pessoas. Ela te ensina como você manter a sua vida saudável através das leis de saúde. Ela te dá projetos de como você se envolver com sua comunidade para pregar que Jesus está voltando. Ela faz com que você se reforme espiritualmente no seu modo de viver, para que você esteja preparado para anunciar que Jesus vai voltar. Ela te dá oportunidades de você distribuir literaturas onde anuncia que Jesus vai voltar. A igreja te dá as ferramentas para você trabalhar e cumprir a missão que foi designada ao povo remanescente, a mim e a você. Eu não posso querer me permitir ficar sem perceber o tempo que nós estamos vivendo. Eu não quero ser como o povo judeu que não reconheceu que Jesus voltaria, ou viria, o Messias viria. Eu não quero ser, meus irmãos, eu não sei você. E em todos os lugares onde eu vou, eu tenho pregado isso, eu tenho falado isso, porque isso me incomoda grandemente. Nós somos o povo remanescente, mas também, estudando o Espírito de Profecia, a gente percebe que vai chegar um momento que o Espírito Santo vai cair sobre essa terra, e os bancos da igreja vão começar a se encher, mas vão começar a se encher por aqueles sinceros que estão lá fora. E sabe quem é que vai dar lugar para essas pessoas? O povo de dentro da igreja, que começou a se afastar, porque já estão tão acostumados com isso que já não estão dando tanto valor, e os bancos são esvaziados para que outros entrem. Eu não quero deixar a minha vaga no meu banco aí. Eu quero estar do lado dos outros que vão chegar. Eu não quero ceder o meu lugar para que os outros cheguem, não. Eu quero ajudá-los a chegar perto de mim. Eu quero fazer parte dessa igreja cheia, mas estar aqui o tempo todo, ajudando a buscar os que estão lá fora. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos. Quando eu apelei sábado aqui, falando de quarta-feira, nas entrelinhas, parece que eu queria dizer isso. Era uma minoria que estava vindo aqui quarta-feira estudar as profecias. Às vezes somos a minoria que vem nas quartas-feiras, nos domingos, e eu me coloco como um deles. Porque a gente faz parte de uma profecia de mornidão
que a gente acaba se incluindo nessa mornidão. Mas a gente precisa se mexer. A gente precisa pedir a unção do Espírito Santo para que a gente não passe por essa profecia como morno, a ponto de Deus querer vomitar da boca dele. Eu não quero isso para mim. Eu quero me reavivar, eu quero me reformar. Eu quero fazer parte desse povo que anuncia que Jesus vai voltar. Eu não quero me parecer com o judeu, eu não quero me parecer com um povo antediluviano. Eu preciso estar aqui e buscando as pessoas para aqui estar. Jesus vai definitivamente intervir pela última vez. Nós temos o privilégio, nós estudamos o passado, nós vimos o que aconteceu no dilúvio. A porta da arca se fechou e durante 7 dias Noé e sua família ficou angustiada lá dentro, achando: será que é isso mesmo? E a história vai se repetir do mesmo jeito. A misericórdia de Deus vai cessar. A sua graça vai ter um limite. Assim como o anjo fechou aquela porta da barca, a porta da graça de Deus vai ser fechada. Ainda há tempo de entrar no barco dos nossos dias. A porta da graça não se fechou. Nós também passaremos por uma angústia, assim como passou Noé dentro daquele barco durante 7 dias. Mas a porta da graça já estava fechada. E isso vai acontecer também com a gente. É chegada a hora de nos atentarmos para essas coisas. É chegada a hora de pensarmos no céu. Você quer ver uma coisa? Qual foi a última vez que você falou do céu? Que você se imaginou no céu? Que você meditou, como que vai ser o céu? Será que, o que vai ter lá no céu? Como que vai ser o tempo que eu vou passar lá? Faz quanto tempo que você... Ou será que algum dia você pensou sobre isso? Você tem falado das coisas no céu com a sua família? Nós precisamos nos parecer com o povo do céu, viver o céu aqui já, estar preparados para herdar esta promessa. O tempo em que vivemos, meus irmãos, é o tempo do fim. É o tempo em que mais uma vez Deus vai intervir nessa terra, só que agora definitivamente. É chegada a hora de nós nos arrependermos e nos convertermos como João pregou. É chegada a hora. Tenha certeza de que o tempo está no fim. E cada vez mais a gente tem percebido isso. O mundo está completamente desestruturado. As pessoas estão completamente longe de Deus. No passado, os intelectuais duvidaram de que o mundo iria terminar por água. Mas depois que isso aconteceu, Deus disse que não mais terminaria esse planeta com água, mas sim com fogo. Hoje, os cientistas provam que o mundo não tem como ser terminado por fogo. Os mais inteligentes deste planeta, que não chegam nem aos pés do povo antediluviano, tamanha inteligência que aquele povo tinha, por estar em poucas gerações da criação, dizem que não vai terminar em terra, em fogo. Mas assim como foi nos dias de Noé, o Filho do Homem vai chegar. O que eu tenho feito? Como está a minha vida? Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegada a hora. Que Deus, mais uma vez, nos motive a continuar na sua jornada, de estudar cada vez mais esse livro, que me faz ver o que aconteceu no passado, Deus dirigindo o seu povo,
para eu entender o momento que eu estou vivendo e o que vai acontecer e eu estar nesse futuro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê a força necessária para fazer parte da última intervenção dos céus neste planeta. Que Deus nos capacite a sermos estudantes da sua palavra e que possamos ir lá fora anunciar isso com amor e trazer as pessoas para que encham essa igreja e estejam preparadas. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu gostaria de, para encerrar, para a gente reforçar essa ideia, que nós cantássemos o hino 150. Não desistir. Cristo vem logo. Hino 150. Abra o seu hinário e vamos cantar com todo entusiasmo e na certeza de que Ele vai estar bem perto de nós. Ao som do piano, vamos colocar em pé. Sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus se está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Não desista, Ele está voltando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo privilégio que temos de ainda ter a liberdade para estudar a Tua Palavra e aprender mais e mais das Tuas promessas e ter a certeza de que o Senhor vai vir pela última vez para nos levar para morar eternamente. Nós, Pai, reconhecemos que somos o povo remanescente, mas que também fazemos parte de uma profecia que estaríamos por um momento mornos. E não queremos estar nesse momento, Senhor. Nós que estamos aqui queremos ser reavivados pelo Espírito Santo para nos inflamar dessa certeza e com toda a força e vigor proclamar às pessoas que o Senhor está voltando e que todos precisam reconhecer isso e se achegar aos Teus pés. Por favor, Senhor, que essa chama dessa verdade cada vez mais inflame o nosso ser, que nós possamos nos aprofundar cada vez mais nas Tuas palavras, para estarmos certos dos momentos em que vivemos. Esteja conosco nesta nova semana.
esteja com os nossos queridos que representamos e nos capacite a anunciar também nesta semana as verdades eternas que o Senhor quer que falemos. Perdoe as nossas faltas e esteja conosco hoje e sempre por Jesus. Amém, Senhor. Lembrando que quarta-feira nós continuamos com as profecias do Apocalipse, que estão sendo esclarecedoras para os dias em que vivemos. Aproveite e desfrute dessa oportunidade que esta igreja dá a você. Uma boa semana a todas, que Deus lhe abençoe.